Em um laboratório de física, um estudante utiliza um espelho esférico côncavo. O que que isso me garante? Me garante que a distância focal dele é positiva, tá? Condições de nitidez de Gauss. O espelho esférico côncavo tem distância focal positiva, o espelho esférico convexo vai ter distância focal negativa, beleza? Para verificar a formação da imagem de um bibelô de 20 centímetros de altura, tá? A altura é conhecido como o parâmetro izinho do izinho não, desculpa, aqui é objeto, perdão. Izinho é o tamanho da imagem. Correção, desculpa, é o O. O seria o tamanho do objeto. Vamos tentar fazer um desenho. Não vou poder desenhar tudo, vou ter que fazer bem genérico, porque justamente o que falta é a altura do objeto e se é a imagem real ou virtual. Eu não tenho inicialmente a distância focal, não é? Eu acho. Tá. Quer dizer, a análise aqui que eu tenho que fazer de sinal, ela é interessante, não é simples não, eu achei. Mas como eu falei, se você não desse bola para ela e fosse fazer meio que jogando na fórmula, você acertaria. Mas eu não considero um acerto de verdade, porque isso vai ainda te deixar vulnerável para uma questão semelhante na prova. Então tá aqui, ó. Esse é um espelho côncavo. Convexo vai falar que é barriguinha para fora, côncavo é barriguinha para dentro. Esse tracinho vai dizer que aqui é o fundo do espelho, esse lado é a frente. Então, olhando de frente, barriguinha para dentro é o côncavo, tá? Aqui desse que eu desenhei, ó, se você quiser ter uma noção pelo seu desenho onde seria o centro de curvatura, você imagina que tem uma circunferência que eu completando a curvatura do espelho. Isso está meio ruim, mas imagino que o centro dessa circunferência acho que seria mais ou menos aqui, ó. Então, pelo meu desenho, o centro de curvatura seria nesse ponto vermelho. Então, o foco é sempre a metade, presta atenção, foco é sempre na metade da distância entre o vértice do espelho e o centro. O foco fica sempre no meio. Aí o que a gente conhece como distância focal, que é o F minúsculo, é essa distância, que é do vértice até o foco. Tá? E o raio de curvatura do espelho seria essa distância do vértice até o centro de curvatura. É o Rzinho. Tá certo? A questão aqui, a questão não me diz claramente, eu não posso deduzir logo de cara, se o objeto foi colocado aqui entre o foco e o vértice. E outra, quando o espelho é convexo, a imagem é sempre direita menor virtual. Direita menor virtual. Na mesma, virado para o mesmo lado que tiver a imagem, o objeto. Dá para ver dentro do espelho, entre aspas, né, virtual, e é menor do que o objeto real. Mas quando é côncavo, dependendo da posição do objeto, a imagem pode ser real, pode ser virtual, pode ser imprópria. Então não dá para eu julgar de cara. Então vamos continuar lendo. A gente parou aqui, né? Então ele me deu aqui o O, que é a altura do objeto, que é o bibelô, que ele vai querer gerar a imagem. Após várias experimentações, ele registra em seu relatório que em dado momento o bibelô foi colocado a 50 centímetros de distância do vértice do espelho. Tá? Esse aqui, gente, a distância do objeto ao vértice do espelho é o Pzinho. Que aqui eu sei que é positivo porque só tem um espelho, então o objeto tem que ser real. Vamos lembrar, isso aqui é a coisa mais importante, ó. Objeto. Eu vou colocar aqui primeiro, espelho. Isso aqui eu acho que é o mais importante se lembrar no dia da prova. Espelho côncavo implica distância focal maior que zero. Porque ele vai te dar no texto os valores em módulo. Na hora que você substitui nas equações, tem que colocar com o sinal correto de acordo com essas regras. Então, por isso que elas são importantes. Como eu falei, nessa questão, se você ignorar essas regras e jogar aqui, acaba coincidentemente dando certo, porque são os valores positivos que vão na equação mesmo. Mas, por exemplo, se jogar as equações, você vai ver que a gente vai encontrar um i negativo. Isso pode confundir, porque não tem resposta com i negativo. Só tem na altura, tudo em módulo, no enunciado e nas alternativas, tá? Convexo, distância focal menor que zero. Objeto, quando ele é real, real, o Pzinho é maior que zero. Quando o objeto é virtual, isso é muito raro de acontecer. Eu contei espelho conjugado, por exemplo, e aí a imagem de um espelho vira o objeto para o próximo, e às vezes, não sempre, esse objeto pode acabar virando virtual, mas seria um Pzinho menor que zero na hora de equacionar. E por fim, esse aqui é o que mais cai e confunde, é a imagem. Tá?
Como nesse caso, não, mas vou deixar preparado para uma questão mais difícil, pode cair na sua prova. A imagem, se ela for real, o P', que é a distância da imagem até o vértice, é maior que zero. Se ela for virtual, o P' é menor que zero. Tá? Então, guarda aí. Tá? Vamos colocar aqui uma imagem, um objeto hipotético, só para a gente chegar a parte do O. Se eu colocar um objeto aqui, por exemplo, ó, o O seria essa altura dele aqui, ó, a distância daqui até aqui. Esse seria o O, tá? Então ele falou que o Pzinho é 50, mas eu não sei se isso me garante estar entre o centro e o foco, porque eu não sei a distância focal, não sei para poder achar o centro. Então não sei se esse 50 faz o objeto ficar aqui, faz ficar mais atrás, faz ficar mais na frente. Depois que a gente achar os dados com as equações, talvez eu consiga fazer um desenho melhor para vocês verem. Ele colocar a 50 centímetros do vértice do espelho e sua imagem formada a uma distância de 12,5 centímetros. E aí? Na hora de equacionar, aí que vem o problema dessa questão. Não está garantido que na hora de equacionar o valor que eu vou jogar é 12,5 ou menos 12,5. Não pelo dado aqui, porque ele fala em distância, ele me deu o valor em módulo. E como eu não sei ainda o objeto onde que ele cai, eu não consigo saber se a imagem vai ser virtual ou se vai ser real, tá? Porque isso aqui, ó, que ele deu não é o P'. Isso aqui que ele deu é o módulo do P'. Porque ele falou em distância, percebe? Cuidado, isso derruba muita gente. Nessa questão não, mas derruba muita gente em questão de óptica. Como que eu vou me certificar se essa imagem é real, e aí sim eu troco por 12,5, ou se ela é virtual eu teria que trocar na equação por menos 12,5. Ó, considere que o espelho utilizado obedece às condições de nitidez de Gauss, ou você está te autorizando a usar as equações que eu vou colocar ali em cima já já. Marque a resposta corretamente e indica as características da imagem obtida. E quer saber se é real ou virtual e qual é a altura dela, tá certo? Bom, então o que eu vou fazer aqui? As equações que eu vou usar, uma é essa aqui vai ser apenas para análise, para saber se essa imagem é real ou virtual. Tá? E a outra que eu vou usar é o I sobre O, que é o aumento linear, é menos P' sobre P. Por quê? Ele vai querer a altura da imagem. Aí eu vou usar essa, mas primeiro eu vou usar essa aqui. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, 1 sobre F. Agora pensa comigo, pensa em matemática. 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Como eu sei que o foco é maior que zero, porque ele afirma que é um espelho côncavo, então eu sei que 1 sobre F é um valor maior que zero, porque F é positivo, e é 1 sobre um valor positivo dá positivo. Aqui eu sei que 1 sobre P é maior que zero, porque eu sei que o P é 50. Tá? Eu sei que o P é 50. Então, se eu vou até substituir aqui, ó, 1 sobre F, o F eu não sei. Aqui é 1 sobre 50, eu sei que é mais 50, não tem como o objeto ser virtual. Nessa questão só tem um único espelho. E aqui vem mais o 1 sobre P'. Se tem que dar um valor positivo, o que aconteceria se o P' fosse menos 12,5? Se por acaso essa imagem fosse virtual, o que aconteceria? 1 sobre 12,5 é um valor grande, perto de 1 sobre 50, percebe? 1 sobre 50 é um valor pequenininho, é 1, a unidade, dividido em 50 fatias. Pensa em matemática, não é? Aquela barra de chocolate, 50, você pegou um quadradinho, tem 50 quadradinhos, você pegou um. Agora, se você pega e divide ele em 12, a mesma barra em 12,5 quadradinhos, e pega o quadradinho daqui é muito maior que esse. Se ele for negativo, então, se aqui for menos, e ficar 1 sobre 50 menos 1 sobre 12,5, ó, hipótese. Se fosse ficar 1 sobre 50, e aí aqui fosse menos 12,5, então ficaria mais menos, daria menos 1 sobre 12,5, eu não preciso fazer a conta. Com certeza isso aqui vai dar negativo. Por quê? Esse valor é muito maior que esse, porque aqui eu estou dividindo só em 12 partes e meia, aqui eu estou dividindo em 50 quadradinhos do chocolate. Estou subtraindo uma coisa pequena de uma coisa grande. Vai dar negativo. E aí é uma contradição, porque 1 sobre o foco é positivo.
Então, não pode ser essa hipótese do menos 12,5. Então, daí eu concluo que para haver coerência na questão, o P', vou deixar aqui escrito módulo, mas aí como daria um valor negativo com os dados fornecidos, se eu colocasse um P' negativo, e entre contradição com o espelho ser côncavo, eu tenho certeza que o P', então, ele é o mais 12,5 centímetros. Ou seja, se o P' é positivo, eu tenho certeza que a imagem é real. Portanto, eu já elimino aí C e D. Legal? Agora, para achar a altura da imagem, eu vou usar a seguinte equação. I sobre O é igual a menos o P' sobre P. Tá? O I é o que eu quero, o O é a altura do bibelô, 20 centímetros, menos 12,5, que é o P', sobre P, que é 50, correto? P50? Isso, P50. Bom, aqui é continha, mas basta você ver que 50 é quádruplo de 12,5. Se multiplicar 12,5 por 2 dá 25, que é metade de 50. Então, dividido por 2 de novo dá 50. Então, se eu dividir por 12,5 aqui vai dar 1. Se eu dividir por 12,5 aqui vai dar 4. Observe que continua o sinal de menos aqui. Então, o 20 passa multiplicando menos 1, vai ficar menos 20 sobre 4, que vai dar menos 5. Isso poderia causar um certo desconforto ou confusão na cabeça do, do candidato, mas não está errado. Esse menos aqui, ó, isso eu não pus, né? Isso eu não pus aqui. I menor que zero, vou colocar aqui imagem invertida, implica I menor que zero. Imagem direita significa I maior que zero. Pode ser que eu estou alguma exceção que isso pode não acontecer? Vou deixar por enquanto, não lembro de questão que me é dado isso. O objeto de cabeça para baixo, né? Talvez, mas enfim. Pensar assim. Então, como o I deu negativo, significa que a altura da imagem é 5, mas é virada para baixo. Tá? Então, ficaria com a letra A. Antes de marcar, só para ficar claro, vou tentar fazer um desenho aqui. Mas para esse desenho, preciso achar a distância focal. Para achar a distância focal, eu vou acho que trocar nessa aqui, ó. Vai ficar 1 sobre F. Não, agora já acabou a questão, tá? Já acabou a questão. Aqui é só para poder fazer o desenho e tentar enxergar melhor o que está acontecendo. Para eu saber onde está esse objeto aqui, é um assunto, é um conteúdo extra. Vai que na sua prova você precisa dele, né? Aqui não precisava. Vai ficar 1 sobre 50 mais 1 sobre 12,5. Se você fizer o mínimo aqui, eu não fiz isso aqui antes de resolver, nem sei que valor vai dar, antes de vir gravar a aula. 1 mais aqui vai dar 4, mais 4, 1 sobre F. Aqui vai dar 5 sobre 50. Aqui vai ficar 1 dividido por 5, aqui vai ficar 10. Vai inverter dos dois lados, fazendo a conta um pouquinho rápido, porque aqui é só uma conta extra. Depois vai fazer com calma, vai dar F igual a 10. Opa, então esse objeto eu desenhei no lugar errado, ó. Porque se a distância focal é 10, então é porque aqui é 10, daqui até aqui tem mais 10, 20, mas o objeto está a 50. Nossa, até é difícil desenhar. O objeto está bem longe. Tá, eu vou botar num lugar genérico aqui, vai ficar fora de escala, tá? Não vai ficar com cara de que está um quarto do tamanho, né? Porque aqui é 20 para um quarto, porque eu teria que colocar bem longe aqui, o 50 daria 30, ia parar aqui, ó. Então, eu vou colocar só um exemplo genérico de um objeto aqui, ó. O importante é que ele esteja atrás do centro, né? Porque o centro está a 20 e ele está a 50 do vértice. Então, vamos supor que é 50, eu vou ensinar rapidamente raios notáveis. Como você faz para desenhar a imagem? Tem que saber que todo raio que vem do objeto até o espelho, paralelo ao eixo principal, que é essa linha aqui, ele converge para o foco. Então, ele faz isso aqui. E aí você pode prolongar aqui, ó, para saber esse caminho que ele faz após a reflexão. E a outra, tá aqui, ó, deixa eu ficar mais. Outro raio notável é aquele que vem pelo foco. Ele sai do. Pega sempre na cabeça ali do objeto. Vem pelo foco. E ele vai refletir
então paralela ao eixo principal. Então, o meu desenho está fora de escala, como eu falei, e ficou torto esse raio. Então, assim, para valores exatos, nunca confie no desenho. O desenho é só para ter uma avaliação qualitativa mesmo, algo bem geral, uma ideia geral do negócio. Não use o desenho como algo correto, que vai te dar a posição certa. Qualquer desvio aqui nessa linha que não fique perfeitamente reto já vai deixar seu desenho inseguro. Mas só para vocês verem, ó, acabou batendo, né? Deu uma imagem menor, né? O objeto 20, só que esse aqui não ficou tão menor, né? Ficou metade, ficou tipo de 10 centímetros, que esse aqui for 20. Mas deu uma imagem menor, ela está invertida, por isso menos, e ela é real. A gente sabe que é real porque ela é o encontro dos raios propriamente ditos. Não, ela é virtual quando ela fica atrás do espelho, que é o encontro do prolongamento dos raios, ó, dos raios refletidos. Por isso que aqui refletiu aqui, eu prolonguei para lá, o tracejado. Aqui quando bateu aqui, refletiu, eu prolonguei para lá. Você pode ver, opa, prolonguei para lá. Você pode ver que nos tracejados nunca vão se encontrar, eles estão divergentes. Aí eles se encontram aqui, ó. Então, uma imagem real. O que que isso provoca? Você não consegue ver essa imagem se não tiver uma parede, um anteparo, uma tela onde ela seja projetada. Você só consegue ver sem tela a imagem virtual, que é aquela que fica dentro do espelho. Imagem de retrovisor de carro é virtual, imagem do espelho do banheiro é virtual, tá? Essa é real, você não enxerga ela. Mas era só para você visualizar o que está acontecendo, tá? Você pode ver como ela é real, então realmente o pelinha ele é positivo. Nunca confie no valor aqui tá positivo, então você põe positivo. Porque a não ser que ele fale, o pelinha é igual a tanto. E eu ainda ficaria cabreiro, vai que o examinador não pensou onde colocar, né? Mas quando ele fala distância, é valor em módulo, tá? Fechou? Não vai errar um dia da prova por causa de sinal, porque aqui, mas eu acertei, então não vou nem considerar olhar essa questão. Espero que você olhe essa resolução e no dia da prova, se precisar trocar o sinal, você troca e acerta e passa na frente dos seus concorrentes, tá? Que não assistiram essa aula. Gabarito, A de amor.